Fala, torcida tricolor, mais um vídeo aqui analisando a vitória do São Paulo, inacreditável vitória do São Paulo contra o Primavera. Inacreditável por quê? Porque, mano, não é possível que a gente ficou um sofrimento daqueles para fazer um gol naquele time. Tudo bem que os caras vieram numa retranca, goleiro demorando para bater tiro de meta, os caras demorando para bater lateral, falta. Os caras vieram para enrolar e tentar ganhar um empate ali, mas não é possível, gente, que a gente saiu perdendo e tivemos que correr atrás do prejuízo, né? Enfim, mas antes da gente continuar a análise, não esquece de deixar aquele like maroto, né? De seguir a gente aí para os próximos vídeos, beleza? Bom, o São Paulo que começa o jogo mais uma vez, assim como foi contra o Santos, né? Com o domínio do jogo. Isso demonstra, na minha opinião, o quanto o outro time é fraco, porque geralmente o São Paulo ele vai começar a engrenar ali nos 15, 20 minutos, que começa a ter um pouquinho mais de domínio, né? Foi assim com o Flamengo, né? Então foi assim no segundo jogo contra o Santos, né? Então isso já demonstra o quanto que o adversário é fraco, né? Então, o Primavera é muito fraco, gente, muito fraco, muito. Acharam um gol, um gol que desvia ali na hora que o cara bate, aliás, um baita de um folgado. Nossa, que raiva que eu fiquei, foi lá pra torcida e pronto, tá aí, ó. E agora? Escutando vocês. Sem vergonha. Tomou. Porra, velho. Só deu São Paulo. Tudo bem, os caras... A gente vai conversar a respeito de algumas escapulidas dos caras, algumas falhas que a gente teve, que a gente tem, né? Mas... o cara não podia meter essa marra contra a gente, velho. Ele tá de brincadeira. Enfim... Aí o São Paulo, ele vem, vamos falar da escalação, ele vem com Rafael, Ferrarese, Dória, depois tira e entra Luciano, né? Mais uma vez, né? Tirando 3 zagueiros, né? No segundo tempo e ficando com 2. Alan Franco, Cédric, depois Lucas Ramon, Bombadilha, depois Danielzinho, top. Marcos Antônio, Enzo Dias, o Lucas, top demais, depois o Pedro Ferreira, o Ferreirinha, depois o Luca, o Tapia, depois o Caleri. Beleza? Tá. Aí vamos começar falando dessa zaga. Esse Dória, olha, é o seguinte, eu espero que o Dória seja que nem o Alan Franco no começo. O Alan Franco no começo era triste. Ele mal conseguia dominar uma bola. Eu falei, que tiriça é essa? Tudo bem que o Dória já passou por aqui, eu não lembro muito dele na primeira passagem, não lembro. Vou confessar aqui pra vocês. Agora, mano do céu. E aí, ele e o senhor Ferrarese, só ficava o Alan Franco e os dois iam. E teve várias jogadas que eles tomaram bola nas costas ou que tiveram que correr atrás do prejuízo. Os dois ali, o senhor Ferrarese, no começo do jogo, até fez um lançamento. Eu falei, deu uma saída ali rápida. Falei, a gente tá com uma saída melhor, né, com o Ferrarese. Aí ele começa a dar umas rabiadas e perder e tomar drible fácil. Nossa, brincadeira. O Dória, já no outro jogo, que ele estava, se eu não me engano, era com o Nicolas na lateral,
Foi dele, acho que foi o quê? Foi contra a Portuguesa? Acho que foi. Meu, ele pega na bola, você já dá um gelo na barriga, velho. Triste. Infelizmente, né, assim, o Crespo, ele falou na coletiva, não sei se você ouviu, ele falou na coletiva que ele tá fazendo esse rodízio aí pela sequência aí de jogos. Teve 3 dias para treinar para esse jogo, então ele tá fazendo esse rodízio por conta disso mesmo. Então, assim, talvez nos principais jogos, nos jogos mais difíceis, em clássicos e tudo mais, que a gente vai ver aquilo que a gente entende como um time principal. Do contrário, vai ter esse rodízio aí mesmo, né? Enfim. Aí, cara, vamos para algumas outras observações. O São Paulo, ele começa com um volume de jogo, mais finalizações, um domínio completo ali pelo menos no começo ali do primeiro tempo, até eu acho que a contusão lá do jogador deles lá, que tromba lá com o Tapia, né? Mas aí algumas coisas que eu percebi várias vezes, não todas, mas várias vezes, o cara indo na linha de fundo, cruzando e não tendo ninguém na área. Isso foi um ponto. Teve uma vez, principalmente no segundo tempo, porque eu estava lá em campo, eu fui assistir, né? E eu estava. No primeiro tempo eu sentei basicamente no meio do campo. Aí, no intervalo, fui comer alguma coisa. Falei, quer saber? O São Paulo vai atacar para o outro lado, vai sair gol. Tem que sair gol, não é possível. Vou ficar mais próximo do gol. Então eu estava muito ali perto. E eu vi que, assim, cruzava e não tinha ninguém na área para finalizar. Então, teve uma vez que eu vi o jogador indo para a linha de fundo e eu olhava e falava assim, pô, meu, e os caras parados meio que na entrada da área, assim. Então, eu lembro desse lance principalmente. Então, isso me chamou um pouco a atenção. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com a marcação na entrada da área. Não pode dar espaço para os caras chutar. E é assim que, inclusive, os caras acham o gol. Tem que encurtar ali a marcação e ter uma marcação ali na entrada da área. Enfim, aí vamos falar acho que é da maior virtude do nosso time nesse jogo, que se chama Lucas Moura. Inclusive, eu postei um melhores momentos assim do Lucas nas redes aí, depois dá uma olhada aí nos shorts. E no Instagram uma menina compartilhou e colocou assim, nos maus momentos, nas má fases ou maus momentos, alguma coisa assim, eu te apoio, né? E nos bons eu comemoro com você. E como eu sou fã do Lucas. Primeiro que ele ganhou três títulos inéditos pra gente. Então, eu considero, pra mim, o Lucas é um ídolo no São Paulo. Eu considero. 3 títulos inéditos. Sendo fundamental em 2 deles, né? Na Supercopa, né? Foi pênalti ali, enfim, não teve aquela... Mas na Sul-Americana e na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Corinthians foi dele, né? Então, eu gosto muito do Lucas. Não só isso, é São Paulino. Você vê que ele tem comprometimento, tem seriedade. Ele ficou contundido, você via ele lá em campo, você via ele no vestiário, você via ele participando, sabe? Então, assim, eu gosto do Lucas. Então, ele tá de volta, jogando muito, é uma felicidade para mim. E jogando e indo, talvez ainda não esteja no auge,
né? Mas já dando aquelas arrancadas, já cortando, mudando de direção. Oh, que lindo, como enche os olhos ver o Lucas, né, jogar. Lucas, que inclusive faz ali se eu não me engano, acho que ele passa para o Bobadilha devolve para ele dá um corte, entra na área, joga para o Tapia, e aí o Tapia finaliza para fora. Enfim, né? Então, assim, e não só isso, o próprio gol. Vocês perceberam depois? Se você não percebeu, depois dá uma olhada no gol. Num primeiro momento, principalmente lá em campo, né, ali muito rápido, né, você não tem uma noção dos detalhes, mas depois assistindo eu vi. Eu, num primeiro momento, achei que a bola tinha batido no Danielzinho, enfim, não. O Danielzinho, ele dá um rolinho. Ele dá um passe meio rolinho assim pro Lucas, e o Lucas finaliza. Gol do São Paulo. Então, pô, a gente tem críticas a fazer, por exemplo, a um Caleri que teve uma outra oportunidade, que chegou tropeçando, chutando meio que caindo. Temos, né? Mas, querendo ou não, eles são fundamentais em outras oportunidades, né? Mas, assim, eu gosto de ser um pouco equilibrado, né? Eu não gosto de, tipo assim, terra arrasada, critico quando tem que criticar, mas vamos ver as virtudes ali, a virtude ali do Caleri, tudo bem, ele errou, não foi o melhor jogo do Caleri, não foi o melhor jogo, por exemplo, do Luciano, entendeu? Mas eles são fundamentais. O Luciano ali sofre o pênalti, né? O Caleri bate o pênalti. Então, assim, tem as suas virtudes. Não podemos só ficar criticando também. Assim como eu critiquei muito o Rafael, que defendeu para frente, hoje o Rafael fez defesas importantes defendendo para o lado, né? Defesas importantes, que aliás, no final do tempo, no final do jogo, acho que era nos acréscimos, os caras fizeram um contra-ataque ali que quase podia ter saído o empate, cara. Que é o Rafael, goleiro de time grande, que inclusive o Crespo, no final do jogo, foi lá abraçar ele, falando, se eu não me engano, você é bom, elogiando ele. E aí, assim, eu olho isso, não que tem que ser exaltado e o Rafael ser o melhor goleiro do mundo, né? Mas tem que valorizar. Eu olho isso e vejo um bom ambiente de vestiário, que isso para mim é fundamental, né? Bom ambiente entre técnico e jogador, né? Por exemplo, quando o Lucas saiu de campo, o Crespo virou para a torcida e falou: vamos, porque a torcida começou, Lucas, e ele, vamos mais. Então, esse relacionamento, para mim, enche os olhos, né? E aí, falando de Crespo, ô Crespo, eu tenho críticas. Esse é o meu equilíbrio, né? Nem tudo eu tenho críticas. Você precisa trabalhar melhor o nosso sistema defensivo, que tá fogo. E assim, na coletiva eu não gostei de certas declarações suas ali, não. Que a gente vai para frente, fica exposto e sofre mesmo. Não, meu, vai para frente, mas tem que ter um zelo ali, tem que ter uma estratégia para defender contra-ataque. Não pode ser, por exemplo, você tem que cobrar senhor Dória e senhor Ferrarese subindo para frente da linha do meio do campo, lá no campo dos caras, sabe? E muitas vezes tomando contra-ataque nas costas, tendo que correr atrás do prejuízo. Então, minha crítica vai em relação a sistema defensivo com o Crespo, sim. Entendeu? Então não dá para também ser só, vencemos e tá tudo lindo, maravilhoso, não. Tem as suas críticas aí, né? O Ferreirinha é o seguinte,
É muito legal ver ele driblando e levando os caras, driblou muito, mas, pô, Ferreirinha, vamos saber a hora de passar, né, cara? Vamos saber a hora de passar. Não é possível, cara. Não é possível, você quer entrar com bola e tudo. Pô, aprende, conversa com o Lucas. O Lucas, ele dribla, entendeu? E às vezes até entra com bola e tudo, mas ele sabe o momento. Ele sabe o momento e ele passa. Agora você, cara, pô, várias vezes que ele podia passar e ele quer dar mais um drible, ele quer ir pra dentro da área, quer ir chutando, finalizando mal, hein, Ferreirinha? Então não vou, driblou bem, nossa, driblou bem e mas chutou mal. Não é porque só teve os dribles que você vai só elogios. Não, finalizou mal, não passou. Então, por favor, né, Ferreirinha? Quem mais? O Bombadilha, né, que eu falo todo vídeo. Aí você vai falar, pô, lá vai ele pegar no pé do Bombadilha. Então, o Bombadilha não comprometeu, por incrível que pareça, esse jogo, né? É engraçado, eu coloquei uns stories no Instagram perguntando pra galera a respeito do Bombadilha e a maioria gosta do Bombadilha e escolheu o Bombadilha. Muitos escolheram, né? Eu fiz 4 opções. Então, Bombadilha, Danielzinho, sempre mantendo, né? Danielzinho e Marcos Antônio, que se você é contra, deixa comentário aqui e justifica por que você é contra. Né? Mas assim, então Marcos Antônio e Danielzinho, e aí um terceiro mais de marcação, né? Aí um Pablo Maia, um Negruti, e coloquei o Luan, e por incrível que pareça, o Luan foi o segundo ali, né? A galera, porque assim, eu gosto do Luan, ele ele marca bem, quando era titular, era um jogo com o Luan, outro a gente sofria sem Luan, entendeu? Então eu gosto do Luan, sim, eu concordo até com essa turma que colocou o Luan. Na hora que eu fiz o vídeo, até nem lembrei do Luan, mas depois eu coloquei Luan e, pô, tá aí uma boa opção, porque inclusive o Luan, lá na frente, ele ajuda pra caramba, tá? Ele ajuda pra caramba. Faz gol em final, né? Então, assim, o Luan é uma ótima opção para o meio de campo, né? E o Bombadilha, assim, na minha visão, o Bombadilha, ele é uma peça para, tipo assim, tem que chegar lá na frente, então passa pro Bombadilha passar lá na frente. Ele é um peão ali que passa para às vezes faz uma tabelinha, de vez em nunca chuta e faz um gol. Na minha opinião, ele entrega muito, muito pouco. Ele agrega muito pouco. Assim, não lança, não chuta, não marca. Eu não gosto do Bombadilha. Eu acho ele muito fraco, muito fraco, muito fraco. Mas, enfim, ganhamos, viramos. Cara, olha, que sofrimento. Porque assim, até o São Paulo tava jogando bem, mas, pô, não conseguia fazer um gol nos caras, velho. Pô, um gol. Então tava uma agonia. Eu falei, não é possível que a gente virou o tempo e a gente não consegue fazer um gol nesses caras. Enfim, eu sei, e aí vou bater na tecla de novo, eu sei que é complicado porque os caras ficaram numa retranca absurda. Mas, pô, velho... Enfim, essa foi a análise do jogo, né? Acho que a gente tem o próximo jogo em casa, né? Eu sempre vejo porque eu já compro o meu ingresso, já comprei meu ingresso aí contra o Grêmio, pelo Brasileiro, né? Que a gente vai jogar em casa. A gente tem um último jogo aí, último jogo não, mas assim, um próximo jogo pelo Paulista contra Ponte Preta, que, se eu não me engano, falaram que ela já está rebaixada. Pô, obrigação ganhar. Se eu não me engano, é lá, né?
mas obrigação ganhar. E aí, o São Paulo, que já está, inclusive, na zona de classificação, pode se classificar e aí é outra história. Vamos seguir nesse Campeonato Paulista, né? E é isso. Aqui é São Paulo, um sentimento que jamais acabará, na chuva, no sol ou na chuva, porque foi chovendo, eu fui lá e mais de 37 mil torcedores também compareceram. Meu, tava cheio, o anel superior cheio, o do meio quase, né, um pouquinho menos, mas o anel superior tava cheio. Eu acho que só a Oeste, né, e claro, tinha dos visitantes lá do Primavera que não tava. Então, meu, torcida que conduz. É isso, até o próximo jogo e vamos São Paulo!